O sofrimento é inevitável. Nenhum de nós está imune a perdas, dores ou derrotas. Mas a questão não é se você vai sofrer, é como vai enfrentar esse sofrimento. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar os golpes que a vida nos dá, mas podemos controlar a maneira como reagimos a eles. Quantas vezes você se perguntou, por que eu? Quantas vezes desejou que a dor desaparecesse, que o peso se tornasse mais leve? Mas e se a dor não fosse inimiga? E se o sofrimento fosse, na verdade, um professor? Marco Aurélio dizia, se você está aflito por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. O sofrimento não é apenas o que sentimos, mas o significado que damos a ele. Quando enxergamos a dor como fardo, ela nos destrói. Mas quando a entendemos como oportunidade, ela nos fortalece. Pense em cada desafio que você já superou. Naquele momento parecia impossível, mas agora, olhando para trás, percebe que foi exatamente essa dificuldade que te moldou. Você é mais forte, não apesar da dor, mas por causa dela. Sêneca escreveu, o fogo prova o ouro e a adversidade prova os homens. É na adversidade que descobrimos quem realmente somos. Não é nos dias de calmaria, mas nas tempestades que o espírito humano mostra sua verdadeira grandeza. A dor nos chama para crescer. O sofrimento nos obriga a despertar uma força que nem sabíamos que tínhamos. E o mais poderoso, o sofrimento nos ensina a ter compaixão. Quando você sente dor, aprende a respeitar a dor do outro. Aprende a ser mais humano, mais humilde, mais presente. O estoico não foge do sofrimento. Ele o encara de frente, com firmeza e serenidade. Ele sabe que o sofrimento não o define, mas o refina. Ele entende que não pode escolher viver sem dor, mas pode escolher não ser destruído por ela. Então, da próxima vez que a vida te colocar diante da dor, não pergunte por que eu? Pergunte, o que posso aprender com isso? Transforme o sofrimento em disciplina. Transforme a perda em gratidão. Transforme a dor em coragem. Porque no fim, o sofrimento não é o fim da estrada. É o caminho que nos leva a sermos mais fortes, mais sábios e mais humanos. O sofrimento não é apenas uma parte da vida. Ele é a vida acontecendo. E negar isso é se condenar a viver em constante frustração. O estoicismo nos ensina que não devemos desejar um mundo sem dor, mas sim cultivar uma mente capaz de atravessar qualquer dor. Epicteto dizia, não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que aconteçam como acontecem, e você encontrará serenidade. Essa é a chave. O sofrimento nasce muitas vezes da resistência à realidade. Queremos que o mundo seja diferente do que é, que as pessoas ajam de outra forma, que o destino siga o roteiro que escrevemos, mas a vida nunca obedece aos nossos caprichos. O que podemos controlar não são os ventos, mas as velas. Não é a tempestade, mas a forma como seguramos o leme. Sofrer sem propósito nos destrói. Sofrer com propósito nos transforma. Veja, quando alguém perde tudo o que tem, pode escolher duas respostas. Pode se entregar ao desespero, acreditando que a vida terminou. Ou pode olhar para dentro, descobrir sua força e recomeçar, mesmo do nada. A dor continua a mesma, mas a resposta muda tudo. Sêneca escreveu, um homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que o conquista. E o mesmo vale para o sofrimento. O homem corajoso não é o que não sente dor, mas o que a enfrenta sem se deixar dominar. O sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. A adversidade é certa, mas o colapso interior não é. Você pode atravessar a dor com dignidade, com disciplina, com a certeza de que cada cicatriz que carrega é uma prova de que resistiu. E quando você olha para trás, descobre que não apenas sobreviveu ao sofrimento, você cresceu com ele. A dor não foi inimiga, foi aliada.
Foi o fogo que moldou sua alma em algo mais forte, mais resiliente, mais inabalável. Marco Aurélio dizia que até as pedras no caminho fazem parte da estrada. Assim também é o sofrimento, não um obstáculo, mas parte essencial da jornada. A verdadeira coragem não é viver sem dor, é viver com dor, sem perder a esperança. É seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. É saber que a vida pode ser dura, mas você é mais duro ainda. E quando entender isso, descobrirá que nenhum sofrimento é capaz de quebrar você. Porque a dor pode ferir o corpo, pode abalar os sentimentos, mas nunca alcançará a sua essência. E a sua essência, quando guiada pela sabedoria estoica, é simplesmente inabalável. O sofrimento também nos ensina uma verdade esquecida. A vida é breve. Quando a dor nos atinge, lembramos da nossa fragilidade. Lembramos que não temos controle sobre o amanhã. Mas é nesse lembrete que encontramos a urgência de viver o hoje com mais intensidade, mais consciência, mais presença. Marco Aurélio refletiu: não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino está à sua espera. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom. O sofrimento, paradoxalmente, nos desperta para a vida. Ele nos mostra o quanto desperdiçamos tempo com preocupações fúteis, com disputas pequenas, com ressentimentos inúteis. Ele nos chama de volta ao essencial: amar, servir, aprender, crescer. E quando aceitamos essa lição, a dor deixa de ser apenas dor. Ela se transforma em guia. Ela aponta para o que realmente importa e afasta o que nunca teve valor. Você já percebeu? Muitas das coisas que hoje te atormentam, em poucos anos, não terão significado algum. Muitas das dores que parecem insuportáveis hoje serão lembradas como momentos de transformação. O sofrimento é um filtro que separa o supérfluo do essencial. O estoico não amaldiçoa a dor. Ele a acolhe como parte da ordem natural. Ele entende que cada golpe da vida é também uma chance de lapidar o caráter. Porque é fácil viver com virtude quando tudo vai bem. Mas é nas provações que o verdadeiro valor de uma pessoa se revela. E assim, diante do sofrimento, você tem dois caminhos: ser quebrado por ele ou se elevar através dele. A escolha é sua. A dor é inevitável, mas a resposta é sua liberdade. Por isso, quando a vida pesar, não se pergunte apenas como suportar. Pergunte também como crescer a partir disso. Porque dentro de cada lágrima existe uma semente de sabedoria. Dentro de cada perda existe uma oportunidade de renascimento. A coragem estoica não é gritar para o mundo que não sente dor. É permanecer em silêncio, suportando-a com dignidade. É seguir adiante, mesmo com cicatrizes. É provar para si mesmo que, apesar de tudo, você ainda está de pé. E ao compreender isso, você não apenas enfrenta o sofrimento, você o transcende. Ele deixa de ser um inimigo e se torna parte da sua jornada. No fim, não é o sofrimento que define quem você é, mas sim a coragem com que você escolhe atravessá-lo. Se essa reflexão tocou seu coração, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontrará força, sabedoria e motivação para enfrentar qualquer dor com coragem e serenidade. O estoicismo é mais do que filosofia. É um caminho para viver com grandeza, mesmo em meio ao sofrimento.